Beto Faro zomba. De Nicolas Ferreira e sua resposta enlouquece. O senador do Pará, à luz fluorescente do plenário, banhava os rostos tensos de todos os presentes. O que deveria ser uma sessão ordinária da Comissão Mista de Orçamento transformou-se rapidamente em um campo de batalha verbal. De um lado, o jovem deputado federal Nicolas Ferreira, com seu olhar determinado e suas anotações meticulosamente organizadas. Do outro, o experiente senador paraense Beto Faro, com décadas de articulação política nas costas e um sorriso confiante que beirava a arrogância. Ninguém esperava que o debate sobre a destinação de recursos para a educação básica evoluísse para uma confrontação tão pessoal e explosiva. As câmeras transmitiam tudo ao vivo, capturando cada expressão, cada palavra, cada gesto. E você que começou a assistir esse vídeo por curiosidade, está prestes a testemunhar um dos momentos mais surpreendentes da história recente do Congresso Nacional. A faísca inicial. Peço a palavra, senhor presidente. A voz de Nicolas Ferreira ecoou pelo microfone. Ele havia acabado de ser mencionado indiretamente pelo senador Faro durante sua explanação sobre os investimentos federais em escolas rurais. O presidente da comissão, sentindo a tensão no ar, hesitou por um instante antes de conceder. Tem a palavra o deputado Nicolas Ferreira, por 2 minutos. Nicolas ajustou seu terno azul marinho e começou com a serenidade que costumava preceder suas colocações mais contundentes. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Não posso deixar de notar que o ilustre senador, em sua exposição sobre os recursos destinados às escolas do campo, omitiu dados cruciais que contradizem frontalmente sua narrativa. O deputado mineiro projetou em seu tablet um gráfico que mostrava discrepâncias significativas nos números apresentados por Faro. Como podemos observar, os valores reais são aproximadamente 37% inferiores aos mencionados pelo nobre senador. E isso não é apenas um erro de cálculo, mas representa bilhões que simplesmente desapareceram do orçamento. A expressão no rosto de Beto Faro mudou subtilmente. O que era um sorriso confiante transformou-se numa máscara rígida de irritação. Ele não esperava ser confrontado com aqueles números, muito menos na frente das câmeras. A provocação, que mudou tudo, o senador paraense pediu direito de resposta, que lhe foi prontamente concedido. Era visível que ele estava tentando recuperar o controle da situação. Presidente, agradeço a oportunidade de esclarecer este mal-entendido. Faro ajustou seus óculos e olhou diretamente para Nicolas. O que temos aqui é um jovem deputado, recém-chegado a esta casa, que ainda não compreende as complexidades do orçamento federal. O tom condescendente era evidente. Faro continuou, aumentando gradualmente o volume de sua voz. Talvez o nobre deputado devesse dedicar menos tempo aos seus vídeos virais nas redes sociais e mais tempo estudando as nuances da gestão pública. O Instagram não ensina política orçamentária, deputado. Algumas risadas nervosas ecoaram pelo plenário. Faro, sentindo que havia recuperado o terreno, deu o golpe final. Entendo que o deputado Nicolas Ferreira queira fazer nome a qualquer custo. É compreensível. Juventude, inexperiência, sede de atenção, tudo isso eventualmente passa. Enquanto isso, nós que temos cabelos brancos e décadas de serviço público, seguiremos trabalhando seriamente pelo país, sem precisar de teatros para as redes sociais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras capturaram Nicolas Ferreira imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. Por um breve momento, parecia que o jovem deputado havia sido efetivamente silenciado pela experiência e pela retórica do senador paraense. Mas quem conhecia Nicolas sabia que aquele silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. A resposta que ninguém esperava. Peço a palavra para a réplica, senhor presidente. A voz de Nicolas era calma, quase suave, contrastando drasticamente com a atmosfera carregada do plenário. O presidente da comissão, sentindo que o debate havia tomado um rumo perigosamente pessoal, tentou intervir. Deputado, creio que já temos elementos suficientes para... Senhor presidente, interrompeu Nicolas, fui diretamente atacado em minha honra e competência.
O regimento me garante direito de resposta. Relutantemente, o presidente concedeu 3 minutos para a réplica. Nicholas se levantou lentamente. Em vez de olhar para suas anotações ou para o tablet, ele deixou todos os aparatos de lado e caminhou até ficar diretamente à frente da mesa onde estava Beto Faro. A aproximação física provocou murmúrios no plenário. Senador Faro, começou. Nicholas, sua voz agora amplificada pelo microfone portátil. Agradeço sua preocupação com meus hábitos de estudo e minha presença nas redes sociais. Um sorriso enigmático surgiu no rosto do deputado mineiro. O senhor mencionou meus cabelos sem grisalhos como símbolo de inexperiência. Mencionou meus vídeos como exemplo de frivolidade e sugeriu que eu busco atenção a qualquer custo. Nicholas fez uma pausa estratégica, percorrendo o olhar pelo plenário antes de retornar ao senador. Permita-me, então, responder suas colocações com alguns fatos que, aparentemente, escaparam ao seu vasto conhecimento acumulado nas décadas de vida pública. O deputado retirou do bolso interno de seu paletó algumas folhas dobradas de papel. Abriu-as metodicamente, enquanto todos observavam em completo silêncio. Primeiro fato: os dados que apresentei não são mal entendidos, como o senhor sugeriu. São relatórios oficiais do próprio Tribunal de Contas da União, publicados há exatamente 3 semanas. Nicholas entregou uma cópia do documento ao senador, que a recebeu com visível relutância. Segundo fato: enquanto o senhor sugere que eu deveria estudar mais e aparecer menos, talvez seja pertinente recordar que nos últimos 12 meses apresentei 47 projetos de lei, participei de 93% das sessões desta casa e integrei 16 comissões temáticas com assiduidade superior a 85%. O deputado tirou outro documento do bolso. Este é o relatório de produtividade parlamentar do último ano. O senhor aparece na página 83, senador. Posição 156 em um ranking de 81 senadores. Um feito impressionante, devo admitir. O plenário, até então em silêncio respeitoso, agora era tomado por exclamações abafadas e olhares surpresos. Beto Faro empalideceu visivelmente. Terceiro fato: o senhor mencionou que faço teatro para as redes sociais. Curiosamente, os vídeos que produzo são justamente os que desmascaram inconsistências orçamentárias como as que apontei hoje. Enquanto alguns parlamentares utilizam seu tempo de TV para aparecer em programas de entretenimento ou dar entrevistas sobre sua vida pessoal, eu escolho usar minha plataforma para tornar acessível à população aquilo que alguns prefeririam manter obscuro. Nicholas deu mais um passo na direção do senador, que agora parecia desconfortavelmente encurralado em sua própria cadeira. E por falar em transparência, senador Faro, talvez o senhor pudesse esclarecer para todos nós uma questão que tem me intrigado nos últimos dias. O deputado retirou um último documento de seu bolso. Este é um relatório de transferências voluntárias do Ministério da Integração Regional para o Estado do Pará nos últimos 2 anos. Curiosamente, 37% desses recursos, exatamente a mesma porcentagem que evaporou do orçamento da educação rural, foram destinados a 3 municípios específicos. Nicholas colocou o documento sobre a mesa, diretamente à frente do senador. São municípios onde, coincidentemente, o senhor obteve mais de 80% dos votos na última eleição. Municípios onde, por um acaso ainda mais extraordinário, 3 empresas de construção civil venceram todas as licitações para a execução das obras. Empresas que, por uma dessas surpreendentes coincidências da vida, têm como sócios minoritários 3 sobrinhos do senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo as câmeras ousavam se mover. O momento da verdade, Beto Faro levantou-se. Abruptamente, o rosto agora vermelho de fúria. Isso é calúnia, é difamação. Vou processá-lo por isso, deputado. Nicholas permaneceu inabalável. Processos são bem-vindos, senador. A verdade não teme investigação. Na realidade, já protocolei ontem uma solicitação formal de investigação ao Ministério Público Federal sobre essas coincidências matemáticas tão peculiares. O deputado mineiro então se virou para o presidente da comissão e para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo.
Senhoras e senhores, não vim para Brasília para ser mais um. Não abandonei minha família em Minas Gerais para me tornar cúmplice de um sistema que há décadas sangra os recursos do povo brasileiro. Quando fui eleito, prometi que seria uma voz incansável contra a corrupção, o clientelismo e o patrimonialismo que corroem nossa república. Nicolas olhou diretamente para a câmera principal, como se pudesse ver cada cidadão que o assistia naquele momento. Podem me chamar de inexperiente, podem zombar da minha idade, podem tentar me intimidar com suas décadas de articulações nos bastidores. Mas saibam, cada tentativa de silenciamento só reforça minha convicção de que estou no caminho certo. O deputado então se dirigiu novamente ao senador, que permanecia em pé, sem palavras. Senador Faro, o senhor mencionou meus cabelos sem grisalhos. É verdade, ainda não tenho mechas brancas. Mas sabe o que também não tenho? Esqueletos no armário, contas em paraísos fiscais, parentes enriquecidos com dinheiro público. Nicolas recolheu seus documentos e começou a se afastar, mas parou após alguns passos e se virou uma última vez. E quanto aos vídeos nas redes sociais que tanto o incomodam, tenho uma notícia para o senhor. Este momento também será compartilhado. Não porque busco fama, mas porque o povo brasileiro merece saber quem realmente defende seus interesses e quem defende apenas o próprio bolso. A repercussão imediata. Presidente da comissão, visivelmente atordoado com o rumo que a sessão havia tomado, tentou chamar todos à ordem. Senhores parlamentares, peço que retornemos ao tema em discussão, que é a apreciação do orçamento para... Mas era tarde demais. O senador Beto Faro, ainda em pé, interrompeu o presidente. Exijo a cassação da palavra deste irresponsável. Ele não apresentou uma única prova concreta de suas acusações levianas. Isso é um circo midiático, senhor presidente, e o senhor está permitindo que esta comissão seja transformada em palco para as ambições políticas de um demagogo. A voz de Faro tremia com uma mistura de indignação e medo. O suor em sua testa era visível mesmo para quem assistia pela transmissão. O presidente tentou novamente restaurar a ordem. Senador Faro, também peço que se atenha ao tema da comissão. Mas Nicolas, que já havia retornado ao seu lugar, solicitou pela terceira vez a palavra. Senhor presidente, apenas para um esclarecimento final, se me permite. Relutantemente, o presidente concedeu 1 minuto para o deputado. Senador Faro afirma que não apresentei provas concretas. Gostaria de informar que todos os documentos que mencionei já foram protocolados no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e no Tribunal de Contas da União. Além disso, Nicolas fez uma pausa dramática. Os 3 sobrinhos do senador, sócios minoritários das construtoras que mencionei, convocaram uma entrevista coletiva há exatamente 47 minutos para, segundo o comunicado oficial, esclarecer inconsistências em suas declarações fiscais e societárias dos últimos 5 anos. O deputado sorriu suavemente antes de concluir. Aparentemente, senador, seus familiares decidiram que cooperar com as investigações seria mais prudente que enfrentar as consequências legais de possíveis crimes contra a administração pública. Uma decisão sábia, devo dizer. O silêncio ensurdecedor, o plenário inteiro, parecia ter parado no tempo. Beto Faro, antes uma figura imponente com décadas de poder político, agora parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Sua expressão oscilava entre incredulidade e desespero. Isso é uma conspiração, murmurou o senador, mais para si mesmo que para os presentes. Vocês não podem fazer isso comigo. O presidente da comissão, percebendo a gravidade da situação, decidiu que o melhor seria suspender a sessão. Em vista dos fatos apresentados e da impossibilidade de continuarmos com os trabalhos programados, declaro suspensa esta sessão. Retomaremos em data a ser definida pela presidência. As câmeras continuavam gravando enquanto os parlamentares começavam a se retirar, muitos deles cochichando entre si e lançando olhares alternados entre Nicolas Ferreira e Beto Faro. O senador, paraense visivelmente abalado, foi amparado por assessores que o conduziram para fora do plenário. As câmeras capturaram suas últimas palavras antes de deixar o recinto.
Ele vai pagar por isso. Quem ele pensa que é? Enquanto isso, Nicholas permanecia em seu lugar, organizando metodicamente seus documentos. Vários deputados e senadores se aproximaram para cumprimentá-lo, alguns com admiração genuína, outros com respeito recém-descoberto. Um jornalista que cobria a sessão conseguiu se aproximar e fazer a pergunta que estava na mente de todos. Deputado Nicholas, como o senhor conseguiu reunir todas essas informações? Por que escolheu este momento para revelá-las? Nicholas olhou para a câmera que ainda transmitia tudo ao vivo e respondeu com surpreendente simplicidade. Não fiz nada extraordinário. Apenas cumpri meu dever constitucional de fiscalizar o uso do dinheiro público. Quanto ao momento, bem, digamos que o senador Faro escolheu a pessoa errada para tentar intimidar. Quando tentam me silenciar usando minha idade ou aparência, só me dão mais combustível para provar que estou aqui por mérito, não por conexões ou favores. O desfecho. Inesperado 3 semanas após o confronto que eletrizou o país, o plenário da Comissão Mista de Orçamento estava novamente lotado. Desta vez, porém, não apenas de parlamentares, mas também de jornalistas e cidadãos comuns que haviam conseguido autorização para acompanhar a sessão histórica. O presidente da comissão abriu os trabalhos com uma solenidade incomum. Antes de prosseguirmos com a pauta do dia, temos um comunicado oficial a ser lido. Passo a palavra ao secretário da comissão. O secretário, um funcionário de carreira do Congresso com décadas de serviço, ajustou seus óculos e leu o documento. Oficial. A mesa diretora do Senado Federal comunica que, após análise do Conselho de Ética e deliberação em plenário, foi aprovada por 65 votos a favor, 8 contra e 3 abstenções, a abertura de processo de cassação do mandato do senador Roberto Faro, representante do Estado do Pará por quebra de decoro parlamentar e indícios de crimes contra a administração pública. Murmúrios percorreram o plenário enquanto o secretário continuava. O senador Faro, que se encontra afastado de suas funções por determinação do Supremo Tribunal Federal, terá prazo regimental para apresentar sua defesa. Informa-se ainda que, em procedimento paralelo, a Procuradoria-Geral da República denunciou formalmente o referido parlamentar pelos crimes de peculato, tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O secretário fez uma pausa antes de concluir. Por fim, comunica-se que as investigações iniciadas a partir da denúncia formal apresentada pelo deputado federal Nicholas Ferreira resultaram, até o momento, no bloqueio judicial de 237 milhões de reais em bens e valores pertencentes ao senador Faro e seus familiares, bem como na prisão preventiva de 11 pessoas ligadas ao esquema de desvio de recursos públicos destinados à educação básica em zonas rurais. Um silêncio respeitoso tomou conta do plenário. Todas as cabeças se viraram para Nicholas Ferreira, que ocupava discretamente seu lugar habitual, sem demonstrar qualquer sinal de triunfalismo. O presidente da comissão, quebrando o protocolo, dirigiu-se diretamente ao deputado mineiro. Deputado Nicholas Ferreira, em nome desta presidência, e creio que posso falar em nome da maioria dos membros desta comissão, gostaria de expressar nosso reconhecimento pelo seu trabalho em defesa da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos. Aplausos espontâneos irromperam no plenário, vindos de parlamentares de praticamente todos os espectros políticos. Mesmo aqueles que frequentemente se opunham às posições ideológicas de Nicholas reconheciam a coragem e o comprometimento demonstrados pelo jovem deputado. Quando os aplausos finalmente diminuíram, o presidente concedeu a palavra a Nicholas. O deputado mineiro levantou-se, agradeceu o reconhecimento com um breve aceno de cabeça e começou a falar com a mesma serenidade que havia demonstrado durante todo o episódio. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos brasileiros que nos acompanham, agradeço as palavras, gentis, mas devo dizer que não fiz mais que minha obrigação. O mandato que recebi das urnas não é um troféu pessoal, nem um instrumento de poder. É uma responsabilidade sagrada que deve ser honrada a cada dia.
Nicolas olhou ao redor, encontrando os olhares atentos de todos os presentes. O que aconteceu nas últimas semanas não é uma vitória minha sobre o ex-senador Faro. É uma vitória do interesse público sobre interesses privados. É o triunfo da transparência sobre a opacidade. É a afirmação de que, por mais poderosos que sejam, aqueles que traem a confiança do povo brasileiro não estão acima da lei. O deputado fez uma pausa breve antes de continuar. Muitos me perguntaram por que escolhi aquele momento específico para apresentar as evidências que havia reunido. A resposta é simples. Quando o senador Faro tentou me desqualificar pela minha idade, quando insinuou que minha presença nas redes sociais me tornava menos sério ou menos comprometido, ele não estava apenas me atacando pessoalmente. Nicolas ergueu levemente a voz. Ele estava atacando uma nova geração de brasileiros que chegou à política não para perpetuar privilégios, mas para questioná-los, não para se adaptar ao sistema, mas para transformá-lo, não para se beneficiar da corrupção, mas para combatê-la custe o que custar. O deputado olhou diretamente para a câmera principal. Aos jovens brasileiros que me assistem, não deixem que tentem silenciá-los. Não aceitem quando disserem que vocês não têm experiência suficiente ou que devem esperar sua vez. A transformação que nosso país precisa não virá apenas do conhecimento acumulado, mas também da coragem de questionar o que está estabelecido. Voltando-se para seus colegas parlamentares, Nicolas concluiu: "E aos meus nobres pares nesta casa, o que aconteceu com o ex-senador Faro deve servir como um lembrete. O poder que nos foi temporariamente confiado pelo povo pode ser usado para servir ou para se servir. Podemos escolher ser guardiões do interesse público ou predadores dos recursos da nação. A história e o povo brasileiro julgarão nossas escolhas." Ao terminar seu discurso, Nicolas Ferreira foi novamente aplaudido de pé. As câmeras capturaram o momento em que parlamentares de partidos tradicionalmente adversários se aproximaram para cumprimentá-lo, em uma rara demonstração de unidade em torno de um princípio fundamental: o combate implacável à corrupção. Enquanto isso, em uma cela da Polícia Federal em Brasília, o ex-senador Beto Faro assistia à transmissão em uma pequena televisão. Seu rosto, antes marcado pela arrogância do poder, agora carregava apenas as rugas profundas do arrependimento tardio. As últimas palavras de Nicolas ecoavam não apenas pelo plenário, mas por todo o país. O Brasil não precisa de políticos perfeitos. Precisa de políticos honestos. Não precisamos de representantes infalíveis. Precisamos de representantes incorruptíveis. Esta não é uma questão de esquerda ou de direita. É uma questão de certo e errado. E nesta linha divisória fundamental, não há espaço para meio termo ou para concessões. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal.